Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Pregai, Discipulando em Cristo Jesus. Meu nome é Emerson e estamos aqui retornando com a segunda parte do estudo Arrependimento. O segundo round, desse estudo, que muito nos acrescenta, aquelas curiosidades que alguns têm, ou que outros não têm, ou que outros conhecem, ou outros conhecem, o que ocorre no momento em que entregamos nossa vida a Deus, dando continuidade a este assunto. E antes de começarmos a entrar neste assunto novamente, se você não é um inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um curtir, compartilha, comenta, divulga aquilo que é bênção. Se está sendo bênção para a sua vida, divulgue para alguém, abençoe alguém com a palavra de Deus, com algo que é de Deus. Amém? E dando continuidade a este assunto, iremos abordar o arrependimento de última hora. Falamos na primeira parte sobre as definições, características do arrependimento, a importância desse estudo, e sobre o aspecto do arrependimento para a salvação. E dando continuidade ao aspecto, ainda iremos abordar ainda dois aspectos do arrependimento, que seria o arrependimento agora de última hora. E o que seria o arrependimento de última hora? É aqueles em que muitos confiam que vão se arrepender no último momento de vida, acumulando pecados não confessados, jogando com a bondade de Deus. Em Salmos número 7, versículo 11, diz que Deus é um justo juiz, ou um juiz justo, que se ira todos os dias. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, ainda diz que porque o Senhor, vosso Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. E ainda, dando ênfase dando confirmação a esta palavra, a este assunto, Hebreus capítulo 12, versículo 25, vai fazer um alerta para todos nós, dizendo, cuidado, não rejeite aquele que vos fala, porque se não escaparam aqueles que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos ou desprezarmos aquele que é dos céus, ou aquele que fala do que é dos céus. Perceba que a palavra de Deus dá um alerta a respeito quando ouvimos uma advertência de Deus, quando o Senhor está falando conosco, quando o Senhor está nos direcionando e nós sabemos que é Ele que está falando porque confirma em nossa alma, confirma em nossa mente, confirma em nosso coração. E não tem como negar, e muitas das vezes a gente fica escapando, falando, não estou pronto, não estou preparado, estou novo demais, estou muito ocupado, não tenho um tempo, querendo deixar para a velhice. E muitas das vezes o Senhor está falando conosco, como podemos ver ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, parte A. Portanto, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não é ontem, não é amanhã. O dia de ontem não volta, e o dia de amanhã não nos pertence, mas o presente é o que o Senhor nos dá. A palavra de Deus vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Mas, na verdade, as pessoas, muitas das vezes, tomam por base o ladrão na cruz. Tomam ele como base, porque ele conseguiu se arrepender no último momento. Mas esquece que o ladrão na cruz estava numa condição singular. E que condição singular é essa? De Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aquela situação, aquela condição que o ladrão se encontrava, isso não significa que nem ninguém pode garantir que você ou eu iremos ter essa oportunidade, até porque quem vai garantir que o arrependimento do último instante é um arrependimento sincero? Só Deus. Nós não devemos, então, jogar com a nossa salvação, com a nossa vida, porque muitas pessoas estão colocando em risco a sua eternidade. E a eternidade vai determinar como iremos viver após a morte. Se iremos viver com Deus ou se iremos perecer. A palavra de Deus, quando fala que o Senhor é um Deus zeloso, um fogo consumidor, está dizendo que o Senhor tem zelo para que os seus filhos façam aquilo que é justo. Porque se servir um Deus que é um justo juiz, claramente que os seus filhos serão justos. Claramente que os seus filhos buscarão a justiça. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor ainda nos orientar em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, dizendo, portanto, já que recebemos um reino que não pode ser abalado, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A vontade de Deus é que sirvamos a Ele de forma agradável, reverente e piedosa.
devemos agradar a Deus. Nós não devemos provocar a ira do Senhor, deixando para amanhã, acumulando pecado, acumulando erros. Essa não é a vontade de Deus, até porque quando fazemos isso, estamos colocando em risco, você está colocando em risco a sua salvação, a sua vida, a sua eternidade. E é algo precioso demais para você estar arriscando tanto. A palavra de Deus diz que, quando fala que é um fogo consumidor, esse fogo jamais se apagará. Porque o fogo do Senhor consome o pecado e consome também para a eternidade. Portanto, que existe um largo de fogo para aqueles que perecem, aqueles que morrem sem Cristo. A palavra de Deus vai dizer que o pavio que fumega não se apagará. Você já ouviu essa frase? Já ouviu esse versículo da palavra de Deus? Já ouviu essa voz da parte de Deus? Que o pavio que fumega não se apagará? Por quê? O pavio é a ira de Deus, não se apagará. E é assim como uma explosão que nós sabemos que vai ocorrer. Quando dá o encontro da faísca do pavio com a pólvora, assim também é a nossa vida. Portanto, devemos confessar a Deus. Devemos nos entregar a Deus, se arrepender verdadeiramente. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. E assim como uma explosão que ela vem de repente, a nossa passagem para a eternidade se dá também de repente. Nós não sabemos. Este pode ser meu último momento em que o Senhor me dá com vida nessa terra. É por isso que eu garanto, o Senhor está me garantindo a salvação no momento que entreguei minha vida a Ele. Amém? Ainda dando continuidade, também existe um outro aspecto de arrependimento que seria: o arrependimento não anula de sermos tentados, ou o arrependimento não anula a tentação, não anula a aprovação, não anula a aflição. Porque mesmo recebendo a salvação e o reino de Deus, a natureza caída de Adão permanecerá em todos nós, até o último dia de nossas vidas aqui na Terra. Até porque nós só chegaremos à perfeição na glória, quando seremos transformados, quando essa matéria que está sujeita a se corromper, se transformar por um corpo que é incorruptível. Até porque em João 16, versículo 33, o Senhor já tinha nos advertido e nos alertado: no mundo tereis aflições. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que feliz ou bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, o jovem, o idoso, a criança, que sofre a tentação. Porque, sendo provado, receberá de Deus a coroa da vida, que está reservado para aqueles que o amam. Saiba que provação, tentação, aflição, os dias difíceis, está reservado tanto para os que servem a Deus quanto para os que não servem a Deus. Mas aqueles que permanecem fiéis à vontade de Deus recebem do Senhor a coroa da vida. E isso está reservado somente para aqueles que amam a Deus verdadeiramente. Para os que amam verdadeiramente, está reservado uma recompensa que nós não merecemos, sabemos disso. Mas o Senhor tem deixado para nós pelo seu muito amor e misericórdia. E mesmo que nós venhamos cometer algum erro, devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que, mesmo que recebe o Senhor como único e suficiente Salvador, dizer que não erra é mentiroso. Pois a palavra de Deus vai nos dizer isso. Mas devemos confessar, nós devemos ter uma vida de constante reconhecimento das nossas limitações e fraquezas. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 11, dizer mais ou menos assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é uma vida de constante lavagem, santificação, consagração, purificação, até os nossos últimos dias aqui na Terra. E é assim na caminhada. A caminhada iremos tropeçar, mas o pecado em nossa vida tem que ser um acidente. Ninguém prevê um acidente, mas se ele ocorrer, devemos nos arrepender, confessar, pois ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda assim justificar-nos ainda de todos os nossos pecados. Não é mesmo? E queremos falar sobre o alvo do arrependimento, ou os objetivos. O alvo é um objetivo, é uma meta, é algo a ser alcançado. E qual o primeiro alvo do arrependimento que eu quero destacar aqui? É que o arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento não pode ser reproduzido por esforço humano, por imposição humana, por um artifício humano. Não, o arrependimento sincero, verdadeiro, que transforma, que nos leva para a vida eterna, é dado por Deus. Como falamos na primeira parte, é uma tristeza que o Senhor causa em nossa alma e reconhecemos que temos que nos arrepender. E quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida a Cristo, nós não se arrependemos de tal atitude.
A palavra do Senhor ainda vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 18, no momento em que Pedro está se justificando à igreja, o porquê batizou a casa de Cornélio, vai dizer assim, e eles entenderam que Deus deu arrependimento aos gentios. Sabe que o arrependimento é algo de Deus. O arrependimento sincero que transforma a vida é algo de Deus. Né? O homem, o esforço humano ou a imposição humana é incapaz de mudar a vida de alguém. Muito pelo contrário, é capaz de piorar, agravar ainda mais a situação em que muitos estão vivendo. Não é mesmo? E o segundo alvo, o segundo propósito do arrependimento é que o arrependimento, ele atravessa os tempos. Como assim que ele atravessa os tempos? O arrependimento, estamos falando e abordando algo que o Senhor deixou para a gente há 2000 anos atrás. Isso já significa que atravessa gerações, atravessa os tempos. Como podemos ver em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7, podendo dar ênfase, né, ao versículo 7, dizendo para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça em Cristo Jesus. Sabe que a vontade de Deus é, enquanto o Senhor não vem, e o quanto o propósito do Senhor é salvar todos aqueles que desejam ser alcançados pela sua graça, que querem, né, uma mudança, que querem a vida, que querem o perdão de Deus, é mostrar através do tempo a sua infinita graça, o poder da sua graça. O arrependimento atravessa os tempos, atravessa a geração, atravessa o conhecimento e o saber do homem. Nós não podemos limitar e não está restrito, né, a bondade, a graça de Deus não está restrita ao conhecimento ou ao saber do homem. Não. Até porque muitas das vezes quando o homem diz que parou, o Senhor diz que ainda há continuidade. Amém? E qual é o segundo alvo do arrependimento? O segundo alvo do arrependimento é a reconciliação. Porque toda vez que há um arrependimento, há um reconhecimento, né, dos seus erros, né, e que quer melhorar, que quer viver diferente, que não quer viver as mesmas práticas, há uma reconciliação. Podemos ver isso em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 11, com uma ênfase ao versículo 11, dizendo que recebemos em Deus, né, ou o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, nos entregando o quê? O ministério da reconciliação. Saiba que esse ministério de reconciliar, o Senhor nos reconcilia nós com Ele mesmo, e Ele nos entrega esta tarefa, essa honraria, essa incumbência de ministrarmos, de pregoarmos o arrependimento, né? De pregarmos a reconciliação, né? Pois o nosso pecado nos faz a separação entre o Deus e o homem. Nós, pelas nossas falhas e fraquezas, quando nós erramos, nós estamos colocando uma barreira entre nós e o Senhor, entre a vida, estamos automaticamente abandonando a vida para aqueles que praticam este erro inconscientemente, né? Mas o pecado, né, traz essa consequência de morte. E o Senhor vem para reconciliar, veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quando nós entendemos que estamos perdidos, só temos o Senhor para nos encontrar. Amém? E quais são os resultados do arrependimento? É muito lindo isso. Os resultados do arrependimento. Primeiramente, que o arrependimento provoca ou causa, né? Vou falar assim, causa, melhor. Provocar é uma palavra que eu não gosto muito, mas causa uma festa nos céus. É o único lugar em que o homem, com todo o seu poder aquisitivo, é incapaz de favorecer uma festa ou uma alegria. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 11, no capítulo 15, no versículo 7, no versículo 10, vai dizer a alegria que há no reino dos céus quando um pecador se dos seus pecados. A alegria diante de Deus, diante dos homens, por alguém que se arrepende, por um homem ou uma mulher, por um jovem, um adolescente, né, aquele que tem consciência dos seus erros, se arrepende. Né, é o homem incapaz, com toda a sua riqueza. Né, o homem, o mais longe que o homem pode ir no espaço ou no universo, é incapaz de tocar o céu para promover uma festa. Mas saiba que independente da condição social, financeira, né, quando nós nos arrependemos, nós causamos uma alegria diante de Deus, no reino de Deus. E qual é o segundo resultado do arrependimento? Que o arrependimento traz perdão dos nossos pecados, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38.
E também no capítulo 3 de Atos, versículo 19, né, que nos traz o perdão. Né? Arrependei-vos, pois, e sejais batizados para receber o dom, né, do Espírito Santo. Arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados. Né? E qual o segundo resultado, qual o terceiro, perdão, resultado do arrependimento? É que o homem fica cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. O homem fica cheio do Espírito de Deus, né? Quando nós nos arrependemos, reconhecemos que precisamos, né, ser limpo, lavado, justificado por Deus, o Senhor vai e nos enche. E o Espírito Santo começa a moldar, começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Muitas das vezes o inimigo entra, faz a bagunça, leva a sujeira, leva, né, impurezas. O Espírito de Deus retira toda a bagunça que o inimigo deixou, né, organiza tudo aquilo que o inimigo, né, espalhou, né, e começa a fluir coisas maravilhosas em Cristo Jesus. E qual o outro resultado, né, do arrependimento? Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, o homem começa, ou a mulher, o jovem, começa a produzir frutos no Espírito de Deus. Podemos ver isso em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, quando João Batista vai dizer, né, o que devemos fazer? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos são evidências, né, de um sincero, né, e fiel e verdadeiro arrependimento em Deus. Né? Começamos a produzir, temos que produzir frutos. E que frutos são esses? Eu deixo para você buscar em sua casa, abrindo a palavra de Deus na sua casa, aí onde você estiver. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai estar ali os 9 frutos. Não quer dizer que está restrito àqueles 9 frutos, mas são os 9 frutos que uma pessoa cheia, um homem, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, né, começam a produzir, né, frutos, produzir bons frutos, né, e esses frutos têm que evidenciar em nossa vida. E antes de concluir aqui este tema, este assunto, quero falar ainda sobre um arrependimento. Não sei se você já ouviu falar sobre este arrependimento, mas é o arrependimento inútil. O arrependimento inútil. O que seria o arrependimento inútil? Esse arrependimento inútil ele se dá de duas formas. Quando morremos sem a salvação, sem nos arrepender dos nossos pecados, e após o arrebatamento da igreja de Deus. Porque o que adianta se arrepender depois que está no inferno, depois que está num lago de fogo, perecendo para a eternidade? É um arrependimento inútil, esse arrependimento não tem validade nenhuma. Esse arrependimento não tem serventia para nada. E o arrependimento após a subida da igreja, depois que o Senhor vier arrebatar, né, retirar o seu povo desta terra. A palavra de Deus ainda vai dizer que existe ainda uma possibilidade de se salvarem. Mas será tão difícil que aos olhos humanos será quase que impossível se salvar. A palavra de Deus vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Não queira ficar aqui na terra, não queira pagar para ver. Por isso é muito importante, a palavra de Deus, ela nos alerta, toma cuidado para não... Hebreus capítulo 12, versículo 25, toma cuidado para não rejeitar aquele que vos fala, aquele que fala dos céus, aquele que fala daquilo que é dos céus, ou aquele que fala e você sabe que é Deus que está falando contigo. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por isso é muito importante não deixarmos para o último momento, ou nós avaliarmos, não dizer quando será o nosso último momento, porque ninguém sabe o momento da eternidade, o momento da sua partida. É de repente. De repente você está com vida, cheia de plano. E a sinceridade é que, de repente, também passamos desta vida para a eternidade. Sabe que a morte é a ponte. É a ponte que nos liga para a eternidade. Que essa ponte venha nos ligar para uma eternidade com Deus. E não para uma eternidade afastado eternamente da sua bondade e benevolência. Portanto, o arrependimento, a evidência clara de um arrependimento são os frutos. Os frutos é a prova clara e evidente de um arrependimento sincero, um arrependimento
feito em Deus, uma atitude tomada diante de Deus, né, com a vontade de Deus, do jeito que Deus tem e quer para a minha e para a sua vida. Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. E ainda Mateus capítulo 12, versículo 33, vai dizer: ou dizeis que a árvore é boa e ela dá bom fruto, ou dizeis que a árvore é má e ela dá mau fruto. Não podeis dizer que a árvore é boa e dá mau fruto. Não podeis dizer também que a árvore má é dando bom fruto. Não pode se inverter. A árvore má dá mau fruto. A árvore boa dá bom fruto. E a palavra de Deus ainda conclui dizendo: pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Porque a palavra de Deus, né, dá este exemplo tão simples e claro. Porque, por exemplo, se uma criança ver um pé de coco, se não tiver nenhuma evidência de coco ali, ainda assim a criança pode confundir com uma palmeira. É ou não é? Claro que sim. Mas agora, se uma criança olha para um pé de coco, é incontestável, não tem como negar que é um pé de coco, porque pelo seu fruto o conhece. Ninguém vai olhar para um pé de jaca e vai falar que é um pé de uva. Ou vai olhar para um pé de jaca e vai falar que é um pé de cana. É impossível isso. É impossível ver uma árvore dando seu fruto e não dizer que tal árvore é realmente aquilo. O fruto é evidente, necessário, primordial. Mas sabe que tudo existe, só existe etapas, existe processo. Sabe que primeiro vem o processo do reconhecimento, do arrependimento. Depois vem o processo de sermos lavados e transformados pelo Espírito Santo. Depois vem o processo de sermos cheios do Espírito Santo. Aí sim haverá o momento em que começaremos a produzir, frutificar. Começaremos a ter atitudes, né, agradáveis diante de Deus. Iremos produzir frutos dignos de arrependimento. E esses frutos irá agradar a Deus, irá nos fazer mais reverentes e mais piedosos, mais pessoas com temor e tremor. Não ter medo, mas tremor, reverência. Sabemos que nós não podemos jogar com a bondade nem a graça de Deus. Não é isso que Deus quer. Se você tem me acompanhado até aqui, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, porque é muito importante você se inscrever para ficar atento às notificações, aos próximos vídeos. Deixa aqui um curtir para promover este vídeo, para promover este canal para outras pessoas, para que venha se divulgar, venha alcançar ainda mais pessoas e venha abençoar cada vez mais vidas para a glória de Deus. O intuito aqui é promover o reino dos céus, né? O intuito do canal é discipular em Cristo Jesus, é ministrar todos os temas, tudo que viermos abordar com base bíblica. Por isso é muito importante todos os assuntos e temas ter base bíblica, porque sem base bíblica, sem um contexto bíblico, abre legalidade para heresia, para falsas doutrinas e, consequentemente, te conduzindo ao erro. Sabe que tudo que foi falado aqui, confere. É muito bom você conferir com a palavra de Deus, para que nada venha escapar da vontade do querer do Senhor, para que venha a ser uma bênção por completa na sua e na minha vida. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém.